Olá, tudo bem? Como você está? Eu espero que esteja tudo bem, em paz, como deve ser. Hoje no nosso Café com Jesus, mais uma edição. Hoje é Levítico capítulo 3, leitura e reflexão. Então vamos lá? A oferta de comunhão. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligadas a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha acesa no altar, como oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se oferecer um animal do rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um cordeiro, ele o apresentará ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor a gordura, tanto a da cauda gorda cortada rente à espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo. Se a sua oferta for um cabrito, ele o apresentará ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão sangue nos lados do altar. Desse animal, que é uma oferta preparada no fogo, trará ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Esse é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vivam. Não comam gordura alguma, nem sangue algum. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por mais um dia na Tua presença, mais um tempo aqui, Pai. Queremos Te agradecer e clamar ao Senhor agora, nesse momento, da reflexão que iremos fazer sobre essa parte que foi lida, Levíticos 3. Nos abençoa e nos dá Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, então a gente precisa lembrar um pouquinho, fazendo um retrospecto aqui, né? De que o livro de Levítico, o que responde a pergunta? Responde a pergunta de que como é possível um Deus perfeito, justo, habitar no meio de um povo impuro, né, imperfeito. Então, nesse sentido aqui, há toda essa questão aí sacrificial, como a questão de aproximação com esse Deus. E aí nós temos, nos capítulos anteriores, aqui que a gente está fazendo, a gente falou sobre o holocausto, no capítulo 1, em que há a consagração total, né? A gente já leu o que era oferecido, era um bom animal, um boi, um carneiro, um bode ou ave, totalmente queimado no altar. Nada da carne era comido. Então, qual que era a razão disso? Era o simbolismo da entrega, da consagração total do adorador, do ofertante a Deus. Significava assim, tipo, Senhor, a minha vida pertence 100% ao Senhor, e também tinha um caráter geral de expiação para manter então o adorador em comunhão com Deus. É a aproximação a Ele, né? Depois nós temos aí no capítulo 2 a oferta de cereais, que a gente já também leu e já refletiu sobre ela, que é a gratidão pelo sustento e pelo trabalho. Então eram oferecidos farinha, azeite, incenso e pães assados, né? E sem sangue nesse tipo de sacrifício. E a razão era reconhecer que Deus é o provedor da vida, da saúde e do trabalho. E o ofertante então trazia os frutos da terra e o do seu suor como um ato de gratidão e tributo a Deus, né, ao Rei Divino, e parte era queimada para Deus e parte sustentava os sacerdotes. Agora, aqui nesse capítulo 3, Levítico, a leitura e a reflexão de hoje dizem respeito então à oferta de paz ou de comunhão, né, como a gente chama aqui, e o interesse é de celebração, de saúde, aliança. Então, o que era oferecido? Né? Um animal sem defeito, macho ou fêmea, acompanhado então de pães. E qual que era a razão? Era uma refeição comunitária, de celebração, e era apresentada por 3 motivos principais. O primeiro deles é a ação de graças, então é a gratidão por um livramento, por cura, por saúde, por bênção específica. Depois, o segundo é o cumprimento de um voto.
quando se alcançou, por exemplo, uma graça prometida por Deus. E o terceiro motivo também é uma oferta voluntária, simples. É quando o ofertante deseja expressar amor e alegria na presença de Deus de forma voluntária. Então, essa era a única oferta, meus irmãos, em que o próprio adorador e a sua família, eles comiam da carne sacrificada junto com os sacerdotes e Deus ali simbolicamente, né? Celebrando então a paz e a amizade com Deus. Lembremos que essa palavra Shelamim, né, que significa a questão da comunhão, Zevak Shelamim, Shelamim na verdade vem da mesma raiz do famoso Shalom. O que é Shalom? Shalom não significa apenas a ausência de guerra ou a tranquilidade mental, né? Mas significa plenitude, prosperidade, saúde, integridade e os relacionamentos restaurados. Então, esse sacrifício ele não era feito para conquistar a paz com Deus. Isso cabia, como a gente vai ver, sacrifícios de expiação, mas para celebrar o fato de que a paz e a integridade já existiam. Então era a festa da aliança desfrutada em plenitude. E nesse sentido a gente vai ver então desses primeiros capítulos, né? Nós temos 5 ofertas principais e nós já vimos então a do holocausto, a da oferta de cereais e hoje a gente está vendo então a oferta de paz e comunhão e aí nos dias que seguem a gente vai ver os outros 2. Então o capítulo 3 aqui de Levítico, ele aborda então essas instruções dadas por Deus a Moisés a respeito então dessa oferta de comunhão ou sacrifício de paz ou então de gratidão no caso, né? E claro, diferente de outros exercícios que eram voltados puramente, de outros sacrifícios, perdão, que eram voltados puramente para a expiação do pecado, essa oferta aqui de paz e de comunhão, ela tinha um caráter festivo, um caráter relacional, simbolizando então a paz e o acesso e a comunhão restaurada entre Deus, o sacerdócio e o adorador. E aí nós temos então essa questão das ofertas, né, de comunhão, então do gado miúdo ou do graúdo, bois e vacas. Depois temos ali também dos versículos 6 até 11 de ovelhas ou cordeiros e macho ou fêmea, né, no caso, só que deveriam ser sem defeito e tal. E a questão ali dos versículos 12 até o 16, oferta e comunhão de cabras e também a questão de que se menciona ali nos versículos 16 e 17 que toda a gordura pertence ao Senhor e aí também a questão que nenhuma gordura e nenhum sangue poderiam ser comidos. Bom, o que acontece é o seguinte, nós já vimos aqui que nos outros sacrifícios, como por exemplo o holocausto ali de Levítico 1, o animal era inteiramente queimado no altar para Deus. E em outros, né, a parte ficava para os sacerdotes, como nós já vimos. Levítico 13, então, é o único porque o próprio adorador e a sua família, eles comiam da carne do animal que era oferecido aqui. Então, nesse sentido, o que acontece é o seguinte, que o ritual, ele funcionava como uma espécie de uma refeição compartilhada no espaço sagrado. Então, além da gratidão do adorador, né, havia então essa questão de escolher, por exemplo, para Deus a melhor parte, que era a gordura que pertencia a Deus e subia em fumaça no altar. A gordura era utilizada, inclusive, ali para a preservação dos alimentos e tal. Então, dar esse ato para Deus, né, de uma parte importante do animal também era assim visto com bons olhos por Deus. Aí temos a questão do peito e a coxa direita desses animais que eram dadas aos sacerdotes, conforme nós vamos ver inclusive lá para frente em Levítico capítulo 7, e o restante da carne ficava então para o adorador e para os seus convidados comerem ali diante do Senhor. Veja só, na cultura do Antigo Oriente Próximo, né, antigo, como a gente está lendo aqui, comer à mesa com alguém era o maior sinal de comunhão, de aliança e de amizade. Então, nesse sacrifício, Deus atuava simbolicamente como se fosse uma espécie de anfitrião que recebia o adorador, então, para um jantar festivo, por exemplo, tá? Aí nós vemos, então, que a oferta de comunhão em Levítico 3, ela ensina pra gente o quê? Que o relacionamento com Deus não se baseia apenas no dever de perdão, mas na celebração de paz, da intimidade com o Criador. E a exigência de entregar-se a Deus a gordura, que nós já vimos que é considerada a parte mais rica e mais nobre do animal, e o sangue, que é o símbolo da vida, lembra para o adorador, para o ofertante, que o melhor da sua existência, ele deve ser consagrado ao Senhor antes de qualquer desfrute pessoal. Então, na teologia prática da vida cristã que a gente tem, né? Esse ritual, o que ele está fazendo? Ele está apontando profeticamente ali para a paz que foi estabelecida por meio de Jesus Cristo, encorajando-nos a oferecer o nosso
nosso melhor em gratidão diária e reconhecendo que toda vida, toda fartura pertence soberanamente a Deus. Bem, nós lemos aqui em vários versículos, né? A gente pode ver aqui no versículo 8, também no versículo 2, no versículo 13, porá a mão sobre a cabeça do animal que será morto diante da tenda do encontro. Então, essa questão de imposição das mãos, por quê? E como que ela funcionava? Não sei se você já parou para pensar sobre isso, né? Mas o ato de colocar a mão sobre a cabeça do animal, inclusive nós já vimos, ainda que de maneira superficial sobre isso, significa uma espécie de identificação, de transferência, de representação. Por quê? Porque na identificação o adorador declarava ali visualmente, fisicamente, esse animal aqui está me representando, ele vai ocupar o meu lugar. Depois nós temos a questão da transferência simbólica, porque na teologia levítica, ao apoiar o peso da mão sobre o animal, o indivíduo transferia simbolicamente sua culpa, seu pecado, no caso aqui dos sacrifícios expiatórios, né? Ou o desejo dele de gratidão e de entrega de vida, no caso então dessa oferta de comunhão. E aí temos a substituição, que o animal, sendo sem defeito, morria no lugar do adorador, que era imperfeito. Bom, o que acontece sobre a questão da afeição pelo animal e da dor do sacrifício? Veja só, na sociedade ali agropastoril, então, né, vamos dizer assim, do antigo Israel, os animais não eram meras mercadorias industriais como a gente vê hoje. Muitas vezes, pessoal, o cordeiro, a cabra, ela nascia e crescia junto ali da família. Era alimentado, era cuidado e protegido diariamente. Em passagens ali, como a parábola que a gente já viu, que foi aquela do profeta Natã ao rei Davi, que está lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 3, em que a gente vê a ovelha de um homem pobre ali, né? Fala-se que ela comia do seu prato, bebia do seu copo e dormia nos seus braços como uma filha, demonstrando essa convivência próxima. Ao fazer o sacrifício, havia uma coisa de pessoal nisso, porque o ritual exigia que o próprio adorador, o próprio ofertante, degolasse o animal, como nós vimos aqui no versículo 2, aqui também no versículo 8 e no versículo 13. Então, o sacerdote, o que ele fazia? Ele apenas recolhia o sangue e o aspergia. Então, matar com as próprias mãos o animal que você criou, que você viu crescer e pelo qual você tinha afeto, gerava um choque emocional profundo naquele momento. E aí nós temos então aqui a questão de que ver o sangue escorrer e a vida do animal se esvair ali por causa de uma culpa, por exemplo, ou de uma necessidade de reconciliação, deixava claro, o pecado custa caro, dói e gera morte. Não era assim um ato mecânico, era doloroso. Então essa dor servia com o quê? Como um forte desestímulo pedagógico para o pecado. Olha só que interessante essa visão, né, aí de Levítico. E como tudo isso se cumpre, por exemplo, em Jesus Cristo. Jesus cumpre essa simbologia de maneira perfeita, de maneira definitiva, transformando essa figura, né, essa sombra aqui que nós estamos vendo nos sacrifícios, na realidade que é uma substância para a gente. Porque em Jesus, Deus faz o caminho inverso. Aqui, quando a gente vai fazer o sacrifício aqui em Levítico, se coloca as mãos sobre o animal. Aqui, o próprio Deus colocou sobre Cristo a mão da sua justiça. Nós vemos também a questão da transferência, né? Em Isaías capítulo 53, versículo 6, está escrito que o Senhor fez cair sobre Cristo, sobre ele, a iniquidade de todos nós. E também lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Pela fé, quando nós nos identificamos, então, um modo de dizer, né, com Cristo, o que está acontecendo aqui, né? Quando a gente, como adorador, colocava ali a mão sobre o animal, a nossa culpa, então, é transferida para Jesus e a justiça de Deus é transferida para nós. Se no Antigo Testamento o homem oferecia o animal estimado da sua casa, no Novo Testamento é o próprio Deus quem oferece o seu único e amado Filho. Jesus não era um substituto impessoal, por exemplo. Ele é o Filho amado em quem o Pai se agrada. Mateus capítulo 3, versículo 17. Então a dor da separação no sacrifício da cruz, quando Jesus clama, Deus meu, por que me desamparaste? Reflete então esse custo infinitamente supremo que o pecado exigiu da própria divindade. Que interessante essa comparação, né, de a gente fazer a transliteração para o Novo Testamento. Então, o que acontece é o seguinte, olhar para a cruz de Cristo substitui a dor, né, de matar o animal de estimação por uma dor espiritual ainda mais profunda e também a questão da gratidão constrangida. Ao olhar para Jesus crucificado, o cristão percebe o que? O horror do pecado.
A dor de ver o Cordeiro de Deus, como a gente está vendo ali em João capítulo 1, versículo 29, ser moído pelas nossas transgressões, produz em nós, deve produzir o verdadeiro arrependimento. E a motivação para não pecar, ela não deixa de ser apenas o medo da punição e passa a ser o amor e o constrangimento ético. Como continuarei naquilo que custou a vida do meu Senhor? A gente vai ler lá em Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2, ou então em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Aqui que nós vamos ver, aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, dizendo respeito a Jesus Cristo. Mas e a oferta de comunhão, de gratidão, não era sobre a culpa do pecado, mas o quê? Mas sobre a entrega do afeto e daquilo que era custoso, daquilo que tinha um valor intrínseco para o adorador e para Deus. Quando o ofertante colocava a mão na cabeça do animal em Levítico 3, a experiência emocional era diferente, claro, da oferta pelo pecado, embora a dor do desapego continuasse lá. Aqui vejam só 3 pontos para você entender essa dinâmica na oferta de comunhão. Primeiro, a mão na cabeça, identificação na gratidão e não de culpabilidade. Nos sacrifícios por pecado, a imposição das mãos focava na transferência de culpa. Esse animal morre no meu lugar pelo erro que eu cometi. Agora aqui na oferta de comunhão, o que a gente tem é o seguinte, é que a imposição das mãos, ela funcionava como um gesto de consagração e de autodedicação. Como? O adorador colocava a mão na cabeça do animal e dizia: Senhor, esse animal me representa. Eu não estou aqui vindo pedir perdão por uma falta específica agora. Eu estou vindo aqui te dizer muito obrigado para agradecer. Então a vida que ele está entregando no altar simboliza o quê? A minha própria vida e a vida da minha casa se entregando ao Senhor em gratidão. Então veja só, não era o medo da ira divina que guiava a mão, mas era uma alegria constrangida pela bondade de Deus, por exemplo, uma colheita abençoada, um livramento, a saúde da família, e aí a dor do desapego, a gratidão que custa algo intrínseco. A gente vai ver que ali Davi, por exemplo, falava em 2 Samuel 24, que não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Então veja só, mesmo sendo uma oferta de gratidão, ver o animal de estimação ali, criação, ser sacrificado, exigia um desapego real e doloroso. Por quê? Aquele animal, ele era fruto do trabalho ali diário do camponês, podia gerar leite, lã, novos filhotes. Então, dedicá-lo ao sacrifício significava abrir mão do patrimônio ou do afeto em favor ali do Senhor Deus. E a lição pedagógica é o que é? Que a verdadeira gratidão não é feita só de palavras bonitas, mas também de renúncia, de generosidade. Então, o desapego do animal ensinava para o ofertante e para o adorador a não colocar o coração nas bênçãos, as posses, o rebanho, mas no Deus que concede as bênçãos. E aí a gente tem depois aqui que na oferta pelo pecado, o clima, não, oferta pelo pecado, tá? O clima, o que era? Sóbrio, e a carne não era comida em festa. Já na oferta de gratidão, o sacrifício terminava num almoço de celebração, como se fosse um churrasco, né? A gente não tem festa que a gente convida os parentes e tal, e faz um churrasco, é mais ou menos assim. Então, o adorador matava o animal, a dor do sacrifício e a perda do bem estimado, havia essa questão. A gordura, então, subia como aroma agradável a Deus, a entrega do melhor para o Criador, e logo em seguida a carne era assada e servida. Então, o ofertante, o adorador, a sua família, os sacerdotes e também frequentemente os pobres ali, né, os levitas ou os necessitados da cidade, sentavam-se para comer aquela carne. A dor do desapego do animal se convertia assim numa alegria compartilhada. O animal, que era do adorador, agora vivia um banquete, vamos dizer assim, oferecido, né, pelo próprio Deus, dessa maneira, para a comunidade. Então, o gesto de pôr as mãos no animal ensinava o quê? Que a substituição exige identificação, gera sim dor real pelo desapego, pela questão toda dessa dificuldade, né, de oferecer a ele ali as suas questões daquilo que era mais próximo. E em Jesus, nós aqui lembramos que Deus ofereceu o seu melhor, assumiu o nosso lugar e pagou o preço definitivo para que a gente tivesse paz e comunhão eterna. Então, espero que você tenha gostado
gostado. Qual que é o nosso desafio pessoal para hoje, pessoal? É que Deus nos dê coragem e sensibilidade de colocar as mãos, mas aí sobre o nosso próprio coração e entregar para Ele o nosso melhor, a nossa gordura, o nosso afeto mais estimado, a nossa alegria mais íntima, digamos assim, desapegando-nos de tudo que retemos por egoísmo muitas vezes, para que quando a gente reconhecer o custo do sacrifício de Jesus Cristo, a gente possa viver então em genuína comunhão, em potente alegria, né, com o Criador e com o nosso próximo. Então é isso, espero que você tenha gostado aqui da reflexão que nós fizemos sobre Levítico 3 aqui no nosso Café. Café com Jesus, um grande abraço e até a próxima. Deus abençoe. Valeu!